todo o povo de fé. Nós estamos na cidade de Asquelon. Asquelon era a cidade que morava Sansão e que ele combatia os filisteus em nome do Deus de Israel. Asquelon, uma cidade bem conhecida e bem antiga. Hoje uma cidade rica, próspera, uma cidade enorme. E nós estamos aqui num parque aonde guardam ainda a história de Sansão. E aqui nós podemos ver as colunas. Tanto essa coluna, esta, aquela e tantas colunas aqui, porque este lugar existia um templo. Existia um templo enorme que podia acomodar nesse templo mais de 5.000 pessoas. Era um templo enorme dedicado ao rei, era o palácio do rei. E quando Dalila traiu Sansão e os entregou nas mãos dos filisteus, aqui em Asquelon, exatamente neste lugar, então Sansão foi preso e furaram-lhe os olhos e ele ficou cego. Quando ficou cego, começou a trabalhar, porque cortaram o cabelo dele que lhe dava força. E Deus deu a Sansão muita força. A força vinha de Deus, não era uma força humana, era a força que vinha de Deus. Mas quando cortaram o cabelo dele, por traição de Dalila, então ele ficou fraco, foi preso, furaram os olhos. E quando furaram os olhos, os filisteus fizeram neste lugar uma grande festa a um deus pagão chamado Dagon. E no dia dessa festa, Sansão cego, veja o que a Bíblia diz que aconteceu. E isso se registra no livro de Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao deus Dagon e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam a seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos nosso inimigo, e o que destruía nossa terra e o que multiplicava nossos mortos. Alegrando-se eles o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixai-me, para que eu apalpe as colunas que sustêm a casa, para que me encoste a elas. Olha, essa era uma das colunas, e a outra coluna, aqui ó, outra coluna. Sansão pediu para deixar que ele apalpasse a coluna. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão depois: ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Então, a parte de cima do templo, aqui era 2 pisos. A parte de cima tinha 3.000 pessoas. Então a parte de baixo também 2 a 3.000 pessoas, não se sabe exatamente. Mas isso aqui estava lotado, né? Lotado. Uma grande festa ao deus Dagon. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que se lembre de mim e dá-me força só dessa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre ela com a mão direita e com a mão esquerda a outra. Veja só, mais ou menos assim. Forçou aqui e forçou aqui, né? Quando ele forçou as 2, essa aqui é que sustentava todo o prédio, com 3.000 pessoas em cima, e mais 1.000 e poucas ou 2.000 embaixo.
O que acontece? Diz aqui que disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou em sua morte dos que os que matara em sua vida. Então, essa palavra aqui mostra uma oração a Deus para forças para vencer os inimigos. Essa é a nossa fé de estarmos aqui. Não queremos aqui matar ninguém, né? E nem pedir a morte de ninguém. Mas aqui nós viemos buscar forças. Forças para você vencer os teus inimigos. Hoje os teus inimigos não são os filisteus, mas hoje os filisteus é figura da doença, é figura da miséria, é figura do demônio, é figura dos problemas, é figura do que te incomoda, do que te destrói e te faz sofrer. Que sejam fortes e vençam todas as suas lutas e vençam todos os seus problemas, todos os inimigos, todas as dificuldades.